Como mencionamos ao começarmos a tratar os capacitores, o capacitor é um dispositivo que armazena carga elétrica ou, de maneira equivalente, energia potencial elétrica. Essa energia potencial corresponde ao trabalho necessário para carregar o capacitor, ou seja, separar as cargas de sinais opostos e colocá-las em condutores separados, em placas separadas. Por sua vez, quando nós descarregamos o capacitor, nós liberamos essa energia potencial fazendo o caminho inverso. Nós a transformamos em trabalho. Vamos analisar aqui as características desta energia potencial armazenada no capacitor. A energia potencial está armazenada no campo elétrico entre as placas. E nós já vimos que a energia armazenada no campo elétrico é dada por ε0 sobre 2 integral em todo o volume de E ao quadrado dV. Para um capacitor de placas plano-paralelas, o campo elétrico é dado por ρS sobre ε0 na direção Z, que corresponde à carga sobre a área das placas, multiplicando ε0 ao longo da direção Z. Assim, nós temos que E ao quadrado será simplesmente Q ao quadrado sobre S2 ε0 2. Podemos integrar este campo em todo o volume das placas. Vamos supor que nós tenhamos, então, as duas placas de nosso capacitor separadas por uma distância D e com área S. A energia armazenada no capacitor será dada por ε0 sobre 2, a integral em todo este volume de E ao quadrado, ou seja, Q ao quadrado sobre S2 ε0 2 dV. Nós podemos colocar todos os termos constantes para fora da integral. Então ficamos com ε0 sobre 2, que multiplica Q ao quadrado sobre S2 ε0 ao quadrado, integral em todo o volume de dV. Veja que este ε0 no numerador corta com esse expoente no denominador. Ficamos com Q ao quadrado sobre 2 S2 ε0, que multiplica o volume ocupado por este campo. O volume entre as placas do capacitor. Temos aqui um capacitor de placas plano-paralelas. O volume será simplesmente a área das placas vezes a distância de separação entre elas. É o volume de um paralelepípedo. Portanto, nós teremos que a energia potencial armazenada no capacitor de placas plano-paralelas será carga das placas ao quadrado, que multiplica a distância de separação entre elas, sobre 2 vezes a constante elétrica ε0, vezes a área das placas. Porém, nós vimos que a capacitância do capacitor de placas plano-paralelas corresponde exatamente a ε0 S sobre D. Assim, nós podemos escrever essa expressão para energia potencial armazenada no capacitor como sendo Q ao quadrado sobre 2C. Ou seja, o quadrado das cargas dividido por 2 vezes a capacitância. Esta expressão é geral. Sempre que tivermos um capacitor de qualquer geometria,
nós podemos escrever a energia potencial elétrica armazenada no mesmo como sendo o quadrado da carga dividido por 2 vezes a capacitância. E nós podemos também reescrever esta expressão utilizando a equação fundamental dos capacitores, que é a carga diretamente proporcional à diferença de potencial, e essa constante de proporcionalidade é a capacitância. Nós ficamos então com W, que pode ser igual a capacitância, que multiplica diferença de potencial ao quadrado sobre 2. Eu simplesmente substituir a carga por C vezes V, ou nós podemos ter, substituindo a capacitância, ou seja, em lugar de C eu vou colocar Q sobre V, teremos então QV sobre 2. Isso sempre depende do que for mais cômodo para nós. Quais os parâmetros aos quais nós temos acesso? É a carga? É a capacitância? É a tensão? Eu uso a expressão que me for mais conveniente. E essa energia potencial está armazenada no campo elétrico. Como esse campo elétrico ocupa todo um volume entre as placas do capacitor, é totalmente equivalente eu dizer que essa energia potencial está armazenada no volume entre as placas.